Olá, eu sou o professor Paulo Lemes e a partir de agora estarei ministrando para vocês essa videoaula de violão. Queria falar para vocês que nós vamos trabalhar um método com pouca matéria teórica, porém a matéria teórica que nós trabalharmos é uma matéria essencial. Vamos para a nossa primeira aula teórica? Nessa nossa primeira aula, nós aprenderemos sobre as partes que compõem o violão, assim como sobre o posicionamento que você deve adotar quando for estudar. Primeiramente, nós temos no violão a mão, que é essa parte daqui. Na mão se encontram as tarraxas, que são usadas para afinar o violão, certo? Essa parte aqui então são as tarraxas e serve para afinar o violão. Dividindo a mão do braço do violão, nós temos a pestana, que é essa pecinha aqui. Ela é feita de osso ou feita de plástico. No braço, nós temos duas partes importantes, que são as casas, que são esses espaços, e os trastes ou trastos, que são esses ferrinhos que dividem as casas aqui. Do início do braço até aqui, nós temos 12 casas, certo? Alguns violões tem 14 casas, mas esse é um violão tradicional para estudo, que ele tem 12 casas até aqui. Essas partes aqui são as cordas, como nós podemos ver, né? As cordas são enumeradas de baixo para cima, então eu tenho primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corda. As casas são enumeradas da esquerda para a direita. Então tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até a 12ª casa aqui. Chegando aqui no final do braço, nós temos o bojo do violão ou a caixa acústica, que é essa peça maior. A caixa acústica tem a função de amplificar o som que as cordas emitem. O som entra pela boca, reverberiza no interior da caixa e volta amplificado. Essa peça no final aqui é o cavalete, onde nós amarramos as cordas aqui. Existem dois tipos principais de violões. É o violão de corda de nylon, que é esse que vocês estão vendo que eu estou usando aqui agora, e o violão de corda de aço, que é esse outro modelo que eu tenho aqui atrás. Cada violão é usado para um estilo musical diferente. Quem estuda bossa nova, quem estuda MPB, gosta mais do violão de corda de nylon, e realmente ele se adapta melhor a esse estilo, música clássica. Esses estilos são mais adaptados ao violão de corda de nylon. Já o violão de corda de aço, ele é mais usado para pop rock, música sertaneja. Ele tem um som mais estridente que não dá para ser usado em música clássica, por exemplo. Então são esses dois principais estilos de violão. Existem outros, como o violão de 7 cordas, violão de 12 cordas, que é chamado de craviola, mas os dois modelos principais são o violão de corda de aço e o violão de corda de nylon de 6 cordas. O violão diferencia da viola porque a viola tem 10 cordas, são 5 grupos de 2 cordas. Enquanto o violão, nós temos apenas 6 cordas. Então são essas as partes que formam o violão. É importante que você saiba, porque em determinado momento talvez eu falar a tarraxa, a pestana, e se você não souber, você vai ficar perdido sem saber do que a gente está falando. Agora, eu vou falar para vocês sobre o posicionamento que se deve adotar quando você for estudar. Também dos nomes e numerações que recebem as mãos quando a gente executa. É importante que você se sente em uma cadeira sem braço e com um apoio para as costas. Apoie os 2 pés no chão, para você ficar bem confortável. Normalmente, quem estuda violão estuda 1 hora, 2, talvez até mais, estuda muito tempo seguido. E isso pode gerar um desconforto, uma dor no corpo, uma dor na coluna, se você não estiver bem apoiado. Os braços, você tem que procurar deixá-los o mais à vontade possível. Não podemos ter a mão tensa quando a gente vai tocar. O violão é seguro com o apoio do braço aqui. A mão tem que ficar livre e relaxada. Não tem necessidade de você ficar tenso quando estuda. Muito pelo contrário, é muito importante que você fique bem relaxado durante o estudo da música. Os dedos da mão esquerda, eles são numerados. Eu tenho dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Portanto, se eu disser, posicione o dedo 1 na segunda casa, terceira corda, eu estou me referindo a essa posição. Posicione o dedo 2,
quarta corda, terceira casa. Estou me referindo a essa posição. Quando eu posiciono os dedos aqui nas cordas, é muito importante que eles não se dobrem assim. Eles devem ficar curvadinhos numa forma de martelo para você poder pressionar as cordas com maior facilidade. É muito importante que as unhas da mão esquerda estejam curtas e as unhas da mão direita sejam um pouco maiores, porque assim você vai poder tirar um som mais brilhante. E com a unha curta da mão esquerda, você pode apoiar sem que a unha atrapalhe você pressionar as cordas aqui. Quando nós posicionamos o dedo aqui, ele não pode se dobrar encostando na corda de baixo. Ele tem que ficar na forma de um martelo, assim, ó, em pezinho, para facilitar a força e não atrapalhar o som. O polegar nunca deve passar aqui para cima, porque quando você passa, ele tira a mobilidade da mão aqui, o espaço que a mão tem que ter. A mão tem que formar essa cavidade aqui, não pode encostar na madeira quando nós executamos. Aqui atrás, ele deve ter mobilidade. Uma hora ele vai estar assim, outra hora assim, mas na maioria do tempo ele vai estar assim. É muito importante que a mão esteja relaxada. Não pode haver tensão, tem que estar relaxada para tocar bem à vontade e obedecer esse movimento aqui. Quando nós executamos os ritmos com a mão direita, é importante que o seu braço se movimente. Não devemos tocar simplesmente com a mão parada. O braço tem que movimentar para dar maior mobilidade e você não se cansar tão rápido. O ritmo fica muito mais bonito dessa forma. Assim como os dedos da mão esquerda são enumerados, os dedos da mão direita, eles têm o nome das iniciais. P de polegar, I de indicador, M de médio e A de anelar. Então tem P, I, M, A, dedo 1, 2, 3 e 4. Toda matéria que a gente estudar é essencial para você ter um bom desenvolvimento. Agora vamos passar a nossa primeira aula prática. Nessa primeira aula prática, nós aprenderemos 2 acordes, um ritmo e uma música. Os primeiros 2 acordes que nós aprenderemos é o acorde de Lá maior e o acorde de Mi maior. Para o acorde de Lá maior, nós temos o dedo 1 na primeira casa, terceira corda, o dedo 2 na segunda casa, quarta corda, dedo 3, segunda casa, terceira corda, e dedo 4, segunda casa, segunda corda. O movimento que eu quero que você faça é o seguinte: faz o acorde, desmancha, faz de novo. Faz o acorde, desmancha, faz de novo. Faz o acorde, desmancha e faz de novo. Isso para você já ir memorizando o acorde. O segundo acorde é o acorde de Mi maior. Nós temos dedo 1, terceira corda, primeira casa, dedo 2, quinta corda, segunda casa, e o dedo 3, quarta corda, segunda casa. Se você observar, você vai perceber que partindo do Lá maior, eu apenas solto o dedo 4 e subo os outros 2 nesse movimento. O primeiro exercício que eu quero que você faça é você fazer o acorde de Lá, muda para o acorde de Mi, acorde de Lá, muda para o acorde de Mi, acorde de Lá, muda para o acorde de Mi. Esse exercício é um exercício muitíssimo importante chamado de exercício de movimentação de acordes, que você deve fazer sua vida toda. Sempre que você aprender um acorde novo, antes de executá-lo na música, faça esse exercício com 2 acordes para você adquirir a mobilidade necessária para você tocar o acorde com perfeição. Ele funciona da seguinte forma: eu faço a mudança entre os 2 acordes, tocando aqui, ó, na mão direita, uma vez em cada acorde.
Agora, uma coisa muito importante é você sempre achar que o exercício ainda está lento e precisa aumentar a velocidade. Nunca se conforme achando que a velocidade está boa, porque senão você se acomoda e o exercício não atinge o resultado. Então vai tocando e pensando, precisa aumentar a velocidade, precisa aumentar a velocidade, até que você consiga uma movimentação razoável entre um acorde e outro e já fique preparado para tocar a música. Agora nós vamos estudar o ritmo para essa nossa primeira música. Esse ritmo é chamado de ritmo country. É um ritmo bastante simples, bastante fácil, que eu vou passar para você agora, para a gente já tocar a nossa primeira canção. Eu toco com o polegar as cordas de cima e os outros 3 dedos, o I, M, A, as de baixo. Então P e M, A. Nesse movimento, tem que ser um movimento em cadeia. Começa assim, lembrando sempre que o braço deve se movimentar também. Você não pode parar o braço, tocar com o braço parado assim, é errado. O braço movimentando junto. Começa devagar, depois você vai aumentando a velocidade, da seguinte forma. Você também pratica o ritmo bastante, para depois a gente fazer a próxima etapa que eu vou explicar para você agora. Nessa próxima etapa, nós vamos aprender a juntar o ritmo com os acordes da mão esquerda. Depois que você praticou bastante o exercício de movimentação de acordes, você já vai ter uma certa velocidade. Porém, para tocar e movimentar com o ritmo, a velocidade ainda é pouca. Então você vai fazer o seguinte, você vai tocar o ritmo, vai soltando os dedos da mão esquerda e vai formando o novo acorde. Solta os dedos, vai formando o novo acorde. Solta os dedos e vai formando o novo acorde. Com isso, você evita de parar para mudar acorde durante o ritmo, que seria isso aqui, ó. Certo? Em 15 anos dando aula, a gente aprende que isso é normal. O aluno ele vai querer parar. É uma tendência instintiva sua. Só que você tem que controlar e segurar para não parar. A movimentação, você vai soltar, fazer os acordes e o ritmo não pode parar. Tem que continuar. Se você dominar isso nesse primeiro momento, você nunca mais vai ter problema. Porém, se você não fizer, você pode levar um bom tempo para conseguir tocar uma música sem parar. Feito isso, passamos agora ao estudo da nossa primeira música. Com isso nós encerramos a nossa primeira aula. Você deve assisti-la várias vezes, quantas vezes for necessário. É importante que você estude pelo menos uma semana cada aula. Não adianta você querer estudar tudo de uma vez só, porque é necessário tempo para assimilar o conteúdo que a gente passou. Então você vai pegar, veja, reveja, toque comigo aqui para saber que você está fazendo certinho. Depois, aí sim, depois de uma semana ou mais de uma semana de estudo, você já passa à próxima aula.